Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, hoje, na sequência das nossas aulas sobre o mistério da Irmã Lúcia e a falsificação da mensagem de Fátima, eu gostaria de falar com vocês sobre os erros da Rússia. Mas antes de falar dos erros da Rússia, gostaria de iniciar citando as palavras de Nossa Senhora aos videntes de Fátima, no dia 13 de julho de 1917, depois da visão do inferno. Nossa Senhora disse: "Vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas, se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre." Então até aqui nós vimos os meios pelos quais Deus vai utilizar para punir o mundo, se o mundo não cumprir aquilo que Nossa Senhora havia determinado. Para a impedir, ou seja, para impedir este castigo, esta punição, virei pedir a consagração da Rússia a meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Então aqui surge pela primeira vez a palavra Rússia. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Senão, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Ou seja, se não se faz a consagração da Rússia ao Imaculado Coração, a Rússia não se converterá. E não se convertendo, espalhará seus erros pelo mundo. 1917. Meus amigos, nós já estamos no ano de 2022 e creio que é um afastamento de tempo já bastante razoável. Já se passaram mais de 100 anos para que a gente possa avaliar o quanto esses erros foram espalhados pelo mundo. E eu gostaria de falar hoje sobre a natureza desses erros, porque nas aulas passadas eu falei de diversos erros, sobretudo os erros do clero, da hierarquia da Igreja, dos teólogos da Igreja, que se deixaram levar pelas máximas do mundo, movidos pelo orgulho, pela vaidade, pelo desejo da vanglória do mundo, traíram a missão apostólica que lhes fora reservada. Estes erros se consumaram no Concílio Vaticano II. Mas estes erros não teriam sido possíveis se não fosse também pela aceitação e pela conivência dos fiéis. Então, gostaria de dizer de que forma estes erros da Rússia se espalharam e de que forma estes erros foram aceitos pelas pessoas e porque elas, a partir do momento que aceitaram esses erros, elas se tornaram também culpáveis em certa medida ou em certo grau. Só Deus poderá julgar as intenções de cada um, porque só Deus conhece os corações.
Mas então vejamos a definição de erro seguindo um bom livro de lógica, que eu recomendo, Lógica e Cosmologia, Régis Jolivet, Carlos Lollet. A definição de erro. A natureza do erro é o primeiro ponto. Bom, se a verdade lógica é a conformidade da inteligência com as coisas, a relação sujeito-objeto, né? O que é verdade, senão a nossa conformidade, a conformidade do sujeito com aquilo que o objeto é, com aquilo que o objeto demonstra ser. É necessário que a nossa inteligência se conforme à realidade tal qual ela é. O erro, que é seu contrário, pode ser definido como a não conformidade do juízo com as coisas. Então, quando os homens começam a negar a realidade das coisas, ou seja, primeiro a abstração, depois a aplicação do juízo, e quando os homens, por um desejo de emancipação da própria realidade, não se sujeitar mais à realidade, começa a querer que a realidade seja aquilo que está na sua vontade, nós caímos no subjetivismo. Nós já vimos que este erro já começa no fim da Idade Média, com o nominalismo, depois ele vai se estendendo, com uma sequência de outros erros. Do nominalismo, por exemplo, ele vai para o voluntarismo, do voluntarismo ele vai para o subjetivismo, o agnosticismo, o idealismo, Então, há uma sequência histórica. Mas continuando com a definição de erro. Enganar-se não é, portanto, ignorar algo pura e simplesmente. A ignorância consiste, propriamente, em não saber nada nem afirmar nada. Por isso, a ignorância ela pode ser vencível ou invencível. Mas o erro é diferente. O erro consiste em não saber e afirmar como se soubesse. É uma ignorância que se ignora. Então percebam a gravidade do erro. E o erro, ele tem duas causas. Uma causa lógica e também as suas causas morais. A causa lógica é menos grave, porque provém da nossa própria natureza já debilitada pelo pecado original, ou seja, falta de penetração, falta de atenção, falta de memória. Mesmo assim, essa fraqueza da nossa natureza, provocada pelo pecado original, nunca é a causa suficiente do erro. Porque a nossa inteligência, a partir do momento em que a evidência se demonstra, ela tende a dar o seu assentimento à verdade na medida em que ela é evidente. Mas isso não ocorre sempre porque há algo ou uma força estranha que exerce uma influência sobre a nossa inteligência. Essa influência estranha é a nossa própria vontade submetida às paixões desordenadas. Por isso, as verdadeiras causas do erro são quase sempre causas morais. E é aqui, porque é tão grave, o que eu vou dizer daqui para diante. As causas morais podem ser reduzidas a três principais: a vaidade, pela qual confiamos demasiadamente em nossas próprias luzes; o interesse,
pelo qual preferimos as afirmações que nos favorecem, e a preguiça, pela qual nos repudia o trabalho de nos informarmos devidamente, aceitando sem examinar corretamente o que nos é mais cômodo e fácil, como, por exemplo, a autoridade dos falsos sábios, as aparências superficiais, os equívocos da linguagem, etc, etc, etc. Para exemplificar o que eu pretendo dizer nessa aula, eu recomendo a leitura de um conto do dinamarquês Hans Christian Andersen, chamado A Roupa Nova do Rei. Mas aqui faço um breve resumo. É uma história que todos conhecem, creio que todos conhecem, de uma certa cidade imaginária, fictícia, com um certo rei e um certo reino, que queria um alfaiate que lhe fizesse uma roupa, mas que fosse uma roupa toda especial, de uma beleza nunca antes vista. Seus cortesãos procuraram este alfaiate e encontraram um muito afamado, que dizia ser capaz de fazer essa roupa, mas seu preço era muito alto e também essa roupa era tão especial que não era qualquer um que podia vê-la, somente aqueles que tivessem sabedoria poderiam vê-la. Eis aí o truque do inimigo. É disso que falarei nesta aula. Como o inimigo de Deus, o demônio, utiliza os seus truques para iludir, para enganar, para espalhar os seus erros através de seus agentes neste mundo, mas ele só o faz porque conhece a debilidade da nossa natureza e também as nossas fraquezas morais. E é nas fraquezas morais, através das fraquezas morais, que o inimigo vai aproveitar para poder disseminar o seu erro ou os seus erros. Este alfaiate vai fazer exatamente isso, usando este artifício. Bom, o rei então contrata o tal alfaiate inicia o seu processo de produção das vestes reais. Para isso exige uma oficina muito bem equipada, mas ninguém pode vê-lo trabalhar. Ele precisa estar absolutamente só e absolutamente em silêncio. Isso provoca uma certa curiosidade, mas concede-se a ele tudo aquilo que ele pede. E então põe as máquinas a funcionar. Passado algum tempo, o rei, curioso de ver como está indo os trabalhos, manda alguns emissários ir ter com o alfaiate. Os emissários do rei vão, ouvem as máquinas funcionando, chegam lá e encontram o alfaiate trabalhando, mas não veem absolutamente nada, nenhum tecido, né? E isso os deixa um tanto quanto perturbados, porque o alfaiate afirma que o tecido está lá, a roupa está sendo confeccionada, mas eles lembram que o alfaiate tinha dito que só os sábios podiam ver. Envergonhados por se acharem ignorantes e não terem a humildade de reconhecer isso, movidos pela vaidade, pelos seus próprios interesses e pela preguiça, eles vão então aceitar essa mentira imposta pelo falso alfaiate e vão retornar dizendo ao rei que os trabalhos estão muito bem adiantados e que a roupa está ficando belíssima. Chega finalmente o dia da apresentação das vestes do rei. O
O rei prepara uma cerimônia com vários convidados. De repente chega o alfaiate, em suas mãos o vazio, nada. Mas ele age como se estivesse carregando as vestes reais. Todos presentes no palácio do rei, agindo, movido pelas suas fraquezas morais, ou seja, pela sua vaidade, pelos seus interesses, pela sua preguiça, acabam consentindo com a mentira do farsante, porque não querem passar por ignorantes e começam a aplaudir as vestes que não existem. O rei, por sua vez, pensa consigo mesmo que talvez seja ele o único ignorante do seu reino, já que todos estão vendo a roupa, menos ele. E movido também pela vaidade, pelos seus interesses e pela preguiça, ele vai consentir com a mentira. E vai aceitar que lhe vistam uma roupa que não existe. O rei fica inteiramente desnudo e todos o aplaudem como se ele estivesse vestindo a roupa mais bela. O farsante recebe o dinheiro e, evidentemente, foge. Enquanto o rei organiza um desfile pela cidade com as suas vestes novas. O rei sai nu pela cidade, todos o aclamando, elogiando a roupa, até que uma criança, que não havia perdido o senso comum, porque não estava sendo movida nem por vaidade, nem por interesse, nem pela preguiça de raciocínio, vai dizer em alta voz: o rei está nu. Então, meus amigos, quando eu falei da falsa irmã Lúcia, eu sei que isso pode provocar muito escândalo até, porque como pode uma falsa irmã Lúcia? Como ninguém notou isso? Por que se demorou tanto para se falar nisso? Meus amigos, o rei está nu. O século XX foi o século da mentira. Foi o século do nada, como bem disse e escreveu Gustavo Corsão. Gustavo Corsão escreveu um livro inteiro para dizer as mentiras do século XX. Vale muito a pena ler O Século do Nada para que a gente entenda os erros da Rússia, né? Como esses erros se disseminaram pelo mundo e como nós, cada um de nós, teve culpa. Porque assim como os personagens do conto de Hans Christian Andersen consentiram com a mentira, e consentiram com a mentira por causa da sua debilidade moral, assim também nós consentimos com essa mentira. E negamos o evidente. Agora, como eu disse, a causa dos erros são causas lógicas e causas morais. Há causas históricas, e os erros foram tomando proporção à medida que o homem foi abandonando a sua capacidade de compreender as coisas pela essência das coisas. Por isso eu citei o nominalismo de Guilherme de Ockham. Mas o século XX, como eu disse, o século do nada, o século da mentira, e poderia também ser chamado o século de Satanás, tem um papel fundamental na disseminação dos erros. Porque somente no século XX houve um aparato tecnológico, todo um mecanismo de potencial propagandístico que fosse capaz de disseminar tantos erros de uma maneira tão vultuosa como foi o que ocorreu no século XX. No século XX, houve muitas guerras e muitas perseguições, mas os erros
foram disseminados não pelos soldados e não pelas armas. Esses são instrumentos de punição e castigo. Os erros foram espalhados através de tinta, através de letras, através de imagens. Os erros principais disseminados são erros que foram propagados para a destruição da inteligência e do senso comum. E somente o século XX, com seu aparato técnico, se apresentou o momento ideal para que isso se consumasse. Então, quando nós falamos em erros da Rússia, evidentemente que nós pensamos no comunismo. Mas essa resposta não é o suficiente, porque a primeira revolução comunista e o primeiro governo comunista, de fato, não se efetivou na Rússia, e sim na França, a chamada Comuna de Paris. Mas foi na Rússia que a revolução comunista ela alcançou uma projeção tal que foi capaz de se expandir pelo mundo. Mas os erros da Rússia não são apenas erros de natureza política, de natureza econômica. São erros muito mais profundos. Nós podemos dizer que estes erros foram planificados. Estes erros, eles foram pensados, planejados e esperou-se o momento adequado para que se difundisse esses erros. Os autores deste projeto são culpados, mas cada um de nós que aceitou esses erros são culpados. Assim como no conto de Hans Christian Andersen, o alfaiate farsante era culpado, assim também foram culpados todos aqueles que consentiram neste erro. Por isso, São Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, já nos advertia quando dizia sobre a vinda do anticristo. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A manifestação do ímpio, do anticristo, será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda a sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele, Satanás e o anticristo, usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Todas as seduções do mal que só o século XX foi capaz de apresentar. Por isso, Deus lhes enviará um poder, uma cegueira, que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo, serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Fiz aí a sentença. São Paulo, carta aos Tessalonicenses. Mas voltemos aos erros da Rússia. E por que então nós dizemos que esses erros se espalharam pelo mundo e por que Nossa Senhora nos alertava que seria a Rússia que os espalharia pelo mundo? Notemos que Nossa Senhora não disse que seriam os russos que espalhariam esses erros pelo mundo. Na Rússia czarista, logo no início do século XX, no ano de 1901 ou 1902, a polícia secreta do czar apreendeu uma série de documentos que davam conta de um plano para espalhar esses erros pelo mundo. Esses documentos ficaram despercebidos, né?
caíram no esquecimento durante algum tempo. Mas, no dia 18 de agosto de 1921, em The Times, publicou-se o seguinte, abre aspas, o documento não despertou a menor atenção até a Revolução Russa, de 1917. Então, o súbito e inesperado desabamento de um grande império pelas manobras dos bolchevistas e a presença de grande número de judeus nas suas fileiras fizeram com que muitas pessoas refletissem, procurando uma explicação plausível para o desastre. Os protocolos dos sábios de Sião pareciam dá-la, porque a tática dos bolchevistas era análoga à que eles preconizavam. Ou seja, todo o projeto que permitiu o êxito da Revolução Bolchevique, a Revolução de Novembro de 1917, já estava descrito nestes documentos. E aqueles que dizem que os protocolos dos sábios de Sião são falsos, mentem. Esta é mais uma mentira. Por quê? Porque, meus amigos, nós estamos em 2022. Como poderiam os homens de princípios do século XX terem conseguido prever o futuro de forma tão precisa? O demônio, ele não sabe o futuro. O demônio planeja. Deus conhece todas as coisas, porque Deus está fora do tempo. O demônio não é capaz de fazer profecias, mas o demônio é capaz de planificar, e é claro, quem planeja bem sabe perfeitamente o resultado que acontecerá no futuro. Para que nós compreendamos este documento, basta que nós leiamos os 22 pontos em que ele se fundamenta. Não precisa comentar ponto por ponto, não é o propósito dessa aula. Vejamos. Primeiro ponto, corromper a mocidade pelo ensino subversivo, plenamente alcançado. Segundo ponto, destruir a vida de família, plenamente alcançado. Terceiro ponto, dominar as pessoas pelos seus vícios, plenamente alcançado. Quarto ponto, envilecer, degradar, apodrecer as artes e prostituir a literatura. Não preciso dizer que isso também já foi consumado. Quinto, minar o respeito pela religião, desacreditar tanto quanto possível os padres, espalhando contra eles histórias escandalosas, encorajar a alta crítica a fim de corroer a base das crenças e de provocar cismas e disputas no seio da igreja. Sexto ponto, propagar o luxo desenfreado, as modas fantásticas e as despesas loucas, eliminando gradualmente a faculdade de gozar de coisas simples e sãs. Sétimo ponto, distrair a atenção das massas pelas diversões populares, jogos, competições esportivas, etc. Divertir o povo para impedi-lo de pensar. Oitavo ponto, envenenar os espíritos com teorias nefastas, arruinar o sistema nervoso com a barulheira incessante e enfraquecer os corpos pela inoculação do vírus de várias enfermidades. Nono ponto, criar o descontentamento universal e provocar ódio e desconfiança entre as classes sociais. Décimo ponto, despojar a aristocracia das velhas tradições e de suas terras, gravando-as com impostos formidáveis, de modo a forçá-la a contrair dívidas, substituir as pessoas de sangue nobre pelos homens de negócios e estabelecer por toda parte o culto do bezerro de ouro. 11º ponto, empeçonhar as relações entre patrões e operários pelas greves e lockouts, eliminando assim qualquer possibilidade de acordo que daria em resultado uma colaboração frutuosa. 12º ponto,
desmoralizar as classes superiores por todos os meios e provocar o furor das massas pela visão das torpezas estupidamente cometidas pelos ricos. 13º, permitir à indústria que esgote a agricultura a gradualmente transformá-la em especulação louca. 14º ponto, bater palmas a todas as utopias, de maneira a meter o povo no labirinto de ideias impraticáveis. 15º, aumentar os salários sem vantagem alguma para o operário, pois que o preço da vida será majorado. 16º, fazer surgir incidentes que provoquem suspeitas internacionais, envenenar os antagonismos entre os povos, despertar ódio e multiplicar os armamentos ruinosos. 17º, conceder sufrágio universal, a fim de que os destinos das nações sejam confiados a gente sem educação. 18º, derrubar todas as monarquias e por toda parte estabelecer repúblicas. Intrigar para que os cargos mais importantes sejam confiados a pessoas que tenham segredos que se não possam revelar, a fim de poder dominá-las pelo pavor do escândalo, ou seja, pela chantagem, né? 19º, abrir gradualmente todas as formas de constituição a fim de implantar o despotismo absoluto do bolchevismo. 20º, organizar vastos monopólios nos quais sossobrem todas as fortunas, quando soar a hora da crise política. 21º, destruir toda a estabilidade financeira, multiplicar as crises econômicas e preparar a bancarrota universal, parar as engrenagens da indústria, fazer ir por água abaixo todos os valores, concentrar todo o ouro do mundo em certas mãos, deixar capitais enormes em absoluta estagnação, em um momento dado suspender todos os créditos e provocar o pânico. E 22º, preparar a agonia dos estados, esgotar a humanidade pelo sofrimento, angústias e privações, porque a fome cria escravos. Eis aí o plano e os erros que foram espalhados pelo mundo. Erros como a democracia, o sufrágio universal, todo o poder emana do povo. Mentiras. Liberdade religiosa, todas as religiões são iguais. Mentira. Liberdade de consciência. Mentira. Liberdade de expressão. Mentira. Arte moderna. Mentira. Há mentiras de todos os tipos no século XX. Por que seria absurdo falsificar a mensagem de Fátima e substituir a evidente por uma impostora? Há mentiras históricas no século XX que continuam sendo repetidas mesmo depois que foram provadas, né, a sua falsidade, a sua falsificação. Poderia citar várias, mas eu escolhi duas. Primeiro, a mentira do diário de Anne Frank. O próprio Instituto Anne Frank na Holanda reconhece que, no mínimo, o pai de Anne Frank foi coautor do diário. E isso, né, acrescentando coisas já depois da Segunda Guerra Mundial. Isso já foi comprovado e, no entanto, o diário de Anne Frank continua sendo difundido, vendido, ensinado nas escolas como se fosse algo autêntico. Outra mentira, a mentira de Guernica, que teria sido bombardeada durante a Guerra Civil Espanhola pelas forças alemãs em conluio com as forças do general Franco. Essa mentira de Guernica, pintada por Pablo Picasso, naquele quadro que tornou famoso um fato histórico que nunca houve, já havia sido criticada por Gustavo Corsão no livro O Século do Nada. Mas Gustavo Corsão
Ainda assim, autor honesto que era, fez uma nota para a segunda edição, fazendo uma pequena correção quando tomou conhecimento de que, de fato, não ocorrera nenhum bombardeio em Guernica e que a cidade tinha sido, sim, incendiada pelos próprios comunistas. Gustavo Corsão então escreveu uma matéria que foi publicada no jornal O Globo no dia 6 de outubro de 1973. Nós estamos em 2022 e essa história de Guernica continua sendo ensinada nas universidades como sendo fato histórico. Gustavo Corsão dizendo: em artigo anterior referi-me a um sensacional estudo do professor Jeffrey Hart, publicado em National Review de janeiro de 1973, com o título The Great Guernica Fraud, a grande fraude de Guernica, no qual se vê que o famoso bombardeio de Guernica não houve. Simplesmente não houve. E o famosíssimo quadro com que Picasso impingiu a todo mundo a impostura passa a ser um quadro comemorativo de um brutal feito de guerra que não houve. E eu que escrevi um livro inteiro para apontar o itinerário de imposturas deste século de escavadores do nada, engoli esta de Guernica. Já escrevi uma pequena nota para a segunda edição de O Século do Nada, que está saindo, na qual digo que a desmitização do bombardeio em nada altera a linha de argumentação do capítulo, mas vem tornar evidentemente mais cômica a posição dos intelectuais de esquerda, que em julho de 37 assinaram o manifesto pró-basco que lhes foi inculcado por Moscou. Gustavo Corsão diz que, enquanto ocorria na Espanha a Guerra Civil, ocorria também na França uma outra revolução. A revolução na Espanha derramava sangue e a revolução na França derramava tintas, né? Era a revolução que ocorria dentro dos ambientes católicos, né? Dentro dos ambientes intelectuais católicos que foram caindo em direção à esquerda. Gustavo Corsão apresenta no seu livro, Século do Nada, uma boa definição do filósofo francês Jacques Maritain sobre esse jogo que talvez seja, né, uma das imposturas do século XX. Não exclusivamente do século XX, mas que se condensou no século XX e que permanece até hoje, né? E que, lamentavelmente, por mais que a gente avise as pessoas continuam caindo nessa mentira, nesse jogo falseador de esquerda-direita. Vejamos o que Maritain diz a respeito disso. A distinção entre a esquerda e a direita é sempre uma iniciativa da esquerda, feita pela esquerda e em proveito da esquerda. Há uma direita na proporção em que uma esquerda se forma para designar a direita e a ela se opor. O inverso nunca se dá. Os que instauram e põem em funcionamento o jogo esquerda e direita logo se situam na esquerda, de onde delimitam a direita para combatê-la e excluí-la. Num segundo momento, a direita, assim designada e apartada, arregaça as mangas, nunca muito depressa, nem com muita disposição. E então se organiza, se defende, contra-ataca e às vezes consegue vitórias. Por isso será de direita aquele que a esquerda designa, ou denuncia arbitrariamente como tal. O inverso não é verdade, não existe. A arbitrariedade do processo se explica ou se impõe, já que o jogo esquerda-direita, que mais exatamente deveria chamar-se esquerda contra direita, é inventado, conduzido e julgado sempre pela esquerda, jamais pela direita. Então, os falsificadores e os difusores de erros, né, utilizam esse jogo para que as pessoas caiam num maniqueísmo e pensem que há de fato duas forças
combatendo neste mundo duas forças, uma que representa o bem e outra que representa o mal. E se pensa assim porque se excluiu Deus da própria história. Negou-se a Deus os seus direitos sobre as suas criaturas. Tirando Deus como referencial, coloca-se o homem como única referência. Eis aí o humanismo. E a partir do humanismo, traça-se uma linha de ação, de erros, de enganos, que são movimentadas a partir daquilo que se chama esquerda. E a esquerda aponta aquilo que deve ser o seu oposto, ou seja, a direita. Aqueles que aceitam este jogo ou consideram a esquerda como um bem que combate o mal, que é a direita, ou aceitam que a direita é um bem que combate o mal, que é a esquerda. Mas lembrem-se que a direita, ela segue exatamente o que determina a esquerda. O protagonismo da ação é sempre parte da esquerda. A esquerda é que define a pauta do debate. Se a esquerda defende algo contrário ao homossexualismo, a direita vai ser a favor do homossexualismo. Se a esquerda defende a causa LGBT, a direita vai defender a causa da família tradicional. Se a esquerda defende a vida, a direita vai defender a liberdade do aborto e da eutanásia. Se a esquerda defende o aborto, a direita vai defender o movimento pró-vida. E assim, a partindo da esquerda, daquilo que a esquerda define como pauta, a direita a ajuda a avançar com estas pautas que, ao final das contas, fazem com que essas duas forças sejam absolutamente complementares. E o que isso tem a ver com a mensagem de Fátima? Isso tem a ver com a mensagem de Fátima, primeiro porque eu apontei que estes humanistas que compreendiam este jogo, sabiam muito bem que estas duas forças são complementares e que o ponto de interseção entre essas duas forças é o próprio homem, é o humanismo. Foram eles os autores do Concílio Vaticano II. E foram eles que fizeram e propuseram uma igreja que fosse completamente falsificada e completamente construída por esse poder do engano. Ora, se foram capazes de falsificar a doutrina da Igreja Católica, se foram capazes de usar as vestes da esposa de Cristo e roubar os seus tesouros, não seriam eles capazes de falsificar a vidente de Fátima para disso tirar um proveito? Eu bem expliquei na aula passada. Bom, analisemos, por exemplo, um dos argumentos daqueles que negam o evidente. Eles dizem que havia uma irmã da irmã Lúcia, a Senhora Maria dos Anjos, e utilizam uma imagem da Senhora Maria dos Anjos extraída de um documentário, de um filme que foi apresentado pelo ator Ricardo Montalbán, nos anos 80, utilizando essa imagem, comparando-a com a imagem da irmã Lúcia II. E aí apontam semelhanças. Vejam, a irmã da irmã Lúcia parece
com a irmã Lúcia II. Portanto, a irmã Lúcia II é a mesma irmã Lúcia. Estes são os primeiros a criticar aqueles que dizem que pelas fotografias da irmã Lúcia I e a irmã Lúcia II, as diferenças já são evidentes, a tal ponto que uma criança, como aquela criança do conto de Hans Christian Andersen, pode gritar: o rei está nu. Por que vocês não são capazes de ver? Esses que dizem isso, agora usam a fotografia como uma refutação daquilo que nós estamos dizendo. Ora, muito cuidado com o ângulo da fotografia. Eu vou passar o filme de uma outra entrevista da Senhora Maria dos Anjos, onde nós vamos poder vê-la mais claramente. Observe nestas imagens. Primeira coisa que gostaria que vocês notassem: o tom da pele. Parece mais de acordo com aquelas fotografias, mesmo em preto e branco, da irmã Lúcia I. Nós percebemos que a irmã Lúcia I, nas fotografias, mesmo em preto e branco, aparenta ter um tom de pele um pouco mais bronzeado do que a irmã Lúcia II. A irmã Lúcia II, ao contrário, parece ter uma pele muito mais alva. Observem que a Senhora Maria dos Anjos tem um tom de pele mais característico de uma camponesa, de uma região, mais ensolarada de Portugal, como a região de Fátima, de Ajustrel. Segundo ponto, observem o maxilar e a mandíbula, a maxila, que é a parte superior onde ficam os dentes, de cima, e a mandíbula da Senhora Maria dos Anjos. Observem que a Senhora Maria dos Anjos possui uma mandíbula projetada para frente. Mas isto não faz com que o seu osso da mandíbula seja protuberante, como nós vemos na irmã Lúcia II. Então, o ângulo da fotografia utilizado no filme, apresentado por Ricardo Montalbán, não favorece esta comparação. Por esta imagem, desta entrevista da Senhora Maria dos Anjos, fica mais claro como era o rosto dela. Observe que o queixo dela, mesmo ela tendo esta projeção da mandíbula para frente, ela não tem o osso da mandíbula projetado para frente. E a irmã Lúcia II tem. E a irmã Lúcia II, ela não tinha este defeito anatômico da mandíbula projetada para frente. Nós podemos ver isso mesmo com ela sem a dentadura. Observe nesta foto. Observe como o queixo dela tem uma protuberância bastante evidente. Por esta foto, por essas imagens da Senhora Maria dos Anjos, nós percebemos que há semelhanças entre a Senhora Maria dos Anjos e a irmã Lúcia II, são as mesmas semelhanças que nós podemos encontrar em qualquer camponesa portuguesa. Mas essa refutação nos permite também afirmar de forma mais clara que, se nós analisarmos a fotografia da Senhora Maria dos Anjos nova, quando ela era uma jovem, nós vamos ver que a sua mandíbula era projetada para frente já, e, portanto, nós vamos ver que o seu processo de envelhecimento, comparando a foto dela quando jovem e a foto dela já idosa, nós vamos ver que o seu processo de envelhecimento transcorreu de forma normal, natural. De modo que qualquer criança que vê a foto da Senhora Maria dos Anjos nova
e dela idosa pode perfeitamente identificar uma com a outra. Mas não é o mesmo que acontece com a irmã Lúcia. Qualquer criança que analisa uma foto da irmã Lúcia 1 e da irmã Lúcia 2 diz com toda certeza que são duas pessoas diferentes. Então, gostaria de ressaltar este ponto. E gostaria também de concluir, esta pequena aula, novamente citando Gustavo Corsão, no seu livro O Século do Nada, quando ele finaliza a sua obra. Então, Gustavo Corsão dizendo: a principal característica dessa torrente histórica, que para nossa vergonha e infinita tristeza conseguiu aliciar combatentes guerrilheiros milicianos do demônio no próprio mundo católico, é precisamente o desprezo do arremate mais belo da obra de Deus. Sim, desprezo do novo mundo, desprezo da nova Jerusalém, desprezo de um Deus poderoso e enxugador das lágrimas dos homens. Em nome de quê? Em nome de um otimismo confiante nos recursos humanos, na ida à lua e nos transplantes de corações logo rejeitados. Em nome de um novo humanismo, que ousa dar o qualificativo de novo ao capricho inconstante dos homens, em nome do nada e da vaidade das vaidades. Perseguição de vento, o caudal de erro se alargou neste estuário de disparates que inunda o mundo e produz na igreja devastações incalculáveis. Que nome daremos ao mal deste século? Este, desesperança. Ei-lo, o mal de nossos tormentosos e turbulentos século, que ousou horizontalizar as promessas de Deus transformadas em promessas humanas, que ousou tentar a secularização do reino de Deus, que não é deste mundo. Ei-los os escavadores do nada a construir em baixo relevo a nova torre de Babel. Esperantes às avessas, eles querem fazer revoluções nihilistas, querem voltar ao zero, querem destruir, querem contestar, rejeitar, querem nihilizar e se chamam progressistas. No século anterior, as agressões e traições convergiram contra a fé, como se viu na crise modernista que São Pio X represou. Tremo de pensar que o próximo século, o que nós estamos vivendo, século XXI, será o do desamor. Perguntando ao mar, às árvores, ao vento, o que querem esses homens que se agitam e meditam coisas vãs. Parece-me ouvir uma resposta de pesadelo. Eles querem produzir uma sinarquia, uma espécie de unanimidade, uma espécie terrível de paz e bem-estar. Qual? Querem chegar ao pecado terminal. Porque por causa de um só homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte. Mas se pela falta de um só sobre todos caiu a condenação, pela justiça de um só a todos virá a justificação que dá a vida. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. São Paulo, Carta aos Romanos. Qual será o sentido da história marcada neste século, século XX? Só pode ser a do tríptico, que vem a completar no estilo, na tríade hegeliana, o díptico paulino, formado pelo primeiro e segundo Adão. No quadro que o apóstolo expôs aos romanos, temos de um lado Adão, com sua singularidade de vértice, a condensar toda a humanidade e a transmitir-lhe as consequências e a marca do pecado original. De outro lado, temos o mistério da redenção, que em Cristo, segundo Adão, se oferece a todos os homens. Completa-se agora a tríade com a síntese, onde o terceiro Adão será o Adão massa. A humanidade unanimizada na mesma negação, na mesma afronta simétrica da primeira, no mesmo pecado terminal, com que Satã imagina descer o pano sobre o quinto ato do espetáculo do mundo. Os teólogos da nova igreja sonham convergências, realizações e afanam-se para esse happy end sonhado na Alemanha ou na França. Por todos os meios de comunicação, Satã multiplica sua promessa de mentira com que perdeu o homem no princípio da história e quer perdê-lo sem remissão no fim. Desde já falam muito no homem,
na promoção do homem, na revelação do homem, como diz o velho dominicano Chenier, que já entrevê o fim do mundo sem guerras e sem explorações do homem pelo homem. E nesta apoteose já entrevê uma humanidade tornada enfim fraternal. No sonho do padre Chenier não haverá juízo, nem haverá condenações, porque cada um será o único juiz de seus atos, como já se ensina hoje nos novos catecismos. Acordarão todos um dia, com o fragor dos trovões e o luzir dos relâmpagos, do ocidente ao oriente, mas em vez da sonhada convergência, verão a mais terrível das divergências. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.